relevante o que você está falando aí, Paulo. Agradecer o Pedro, né, aquele que fez todo ali o meio de campo aí para a gente fazer essa live. Então, Pedro, muito obrigado, meu caro. Não sei se você vai ver essa live aí, mas se sim, estou aí deixando você aí, meus cumprimentos aí de forma pública. Arthur, meu caro, você quer complementar de alguma coisa ou posso passar para a próxima pergunta? Pode passar. Eu acho que está com o microfone desligado aí. Show de bola. Paulo, meu cara, o Risa, cara, ele é um fundo que eu acho que ele está tendo um desempenho bem legal, assim, a gente estava conversando antes, mas ele é um fundo que tem a sua especificidade, né, em termos de estratégia. Inclusive, eu já fiz vários vídeos do Risa Terrax, e eu sempre, todo vídeo, eu explico, né, um pouco das estratégias do fundo, porque tem 3 estratégias, né, sem o leaseback, baixo lease, e o equity, que eu imagino que vocês estão ali tentando avançar um pouco mais nessa terceira estratégia. Então, explica pra gente aí, quem não conhece ainda o fundo, um pouco dessas 3, e esse ano aí, qual que vocês estão ali, de certa forma, tentando, né, avançar um pouco mais? Vamos lá. O fundo ele tem 3 estratégias, sim, né? A estratégia que tem maior participação no fundo é a estratégia de ser o leaseback. Tem um motivo pelo qual ela tem a maior participação no fundo até hoje. É o motivo pelo qual é que os comparáveis, vamos dizer assim, em termos de dividendos, né? Se eu não tiver uma posição grande nessa estratégia, eu sou um fundo que pagaria pouco dividendo mensal, teria muito lucro para distribuir ao longo do tempo, mas teria pouco rentável mensalmente. Então, essa é uma estratégia que a gente começou com um peso muito grande e ao longo do tempo vai ser uma estratégia que vai se diluindo ao longo do fundo, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho a dinâmica das 3 estratégias e como a gente deve avançar nessas estratégias ao longo do tempo, tá? Também na maturidade do fundo, vamos dizer assim, que a gente deve chegar daqui a algum tempo. Então, a estratégia de sale leaseback, ela é uma estratégia que é o seguinte: a gente, vamos supor que tenha um produtor rural que tenha 1 bi de terras, tá? Em valor de mercado. Então, esse é um produtor de médio grande porte hoje no Brasil, cara lá de Sorriso, que planta 10 mil hectares de terra, tá? Em valor de mercado, essa terra vale aproximadamente R$1 bilhão, R$100 mil por hectare útil, né, de plantio. É um bom preço, vamos dizer, de mercado para a região. Uma boa fazenda e tudo, boas fazendas e tudo mais. Esse produtor vai ter um faturamento ali de 150 milhões por ano, em torno, mais ou menos uns 100 milhões de faturamento de soja, 50 milhões de faturamento de milho, produção de safrinha, tá? Muitas vezes esse produtor está devendo lá seus 200 milhões, 250 milhões de reais. Ou seja, ele é um produtor que tem uma dívida relevante em termos de faturamento, fluxo de caixa, mas a dívida dele é 1/4 do patrimônio imobiliário dele. Aí chega num ano igual esse ano, por exemplo, que a gente teve um El Niño um pouco mais pesado, que afetou Mato Grosso. Esse produtor tem uma quebra de safra ali, aperta o fluxo de caixa dele. Então ele está apertado, muita dívida no curto, não consegue rodar, começa a ter que comprar tudo muito a prazo, o preço muda. Então é aquele produtor que está afogado num fluxo de caixa de curto prazo, mas tem um patrimônio de 4 vezes a dívida. O que a gente faz? Eu vou lá, pego 200 milhões de terra dele, várias propriedades que somariam ali um valor de mercado de 200 milhões, e compro ela por 100 milhões. Eu compro mesmo, efetivamente, para o fundo. É escritura pública. Eu vou lá como se estivesse comprando uma casa que pertence a um terceiro. Fui lá, comprei, coloquei para dentro do fundo. Eu faço um arrendamento para ele. Esse arrendamento é uma taxa pré-fixada, né? Então, 13%, 14%, 15% ao ano. Esse é o patamar que a gente está atuando hoje, tá? Entre 14% e 15% ao ano. E dou uma opção dele recomprar esse ativo pelo mesmo valor que eu adquiri ao longo do tempo. Então, perceba que essa é uma operação que ela não tem um risco de crédito. Por quê? Porque o imóvel já pertence ao fundo, tá? Então, assim, eu não tenho que executar ninguém. Se o produtor deixar de pagar o arrendamento ou não realizar a opção de recompra e pagar por essa opção de recompra, ele perde essa opção. E aí o fundo fica com o imóvel, né, que comprou pela metade do valor. Então, a gente teria um ganho imobiliário muito relevante se houvesse o default. Então, é uma estratégia que a gente julga que ela é muito segura, desde que bem precificado o ativo. A gente brinca aqui onde eu não posso errar, na compra do ativo.
Se eu comprar um ativo muito próximo do valor de mercado, esse produtor não vai ficar pagando 15% ao ano, tá? No arrendamento, ele vai simplesmente ir embora da fazenda e vai arrendar outra, né? Então, assim, a gente não pode errar na compra do ativo, tem que ser muito bem precificado para que o produtor tenha vontade de recomprar essa terra para não deixar dinheiro na mesa, tá? Então, essa é uma das estratégias. Então, compra com valor desagiado, em torno de 40% a 50% de desagem em termos de mercado, arrenda para o próprio produtor numa taxa renda fixa, fixada ali 14%, 15% ao ano, com opção de compra para o produtor. Perceba que nessa estratégia a gente não tem ganho imobiliário. Tá? O meu ganho está 100% pautado no rendimento de 14%, 15% ao ano, a não ser que eu tenha default. Tá? Segunda estratégia buy to lease. Ela é muito parecida com a primeira estratégia. O que muda? Vamos supor que tem uma fazenda sendo vendida por um valor de 100 milhões à vista. Eu tenho um produtor que deseja comprar essa fazenda por 100 milhões, mas ele não tem os 100 milhões de reais para pagar 100% à vista. Vamos supor que ele tenha 40 milhões de reais para dar de entrada para comprar essa fazenda e que ele tenha fluxo bastante relevante ao longo do tempo, né, para pagar o restante da fazenda. O que eu faço? Eu vou lá, ele compra 10% da fazenda por 40 milhões, eu compro 90% da fazenda por 60 milhões, de uma forma que o hectare que eu comprei a fazenda fica muito barato para mim e o dele fica muito caro para ele. Eu arrendo a fazenda para ele numa taxa pré-fixada, de 14%, 15% ao ano, e ele tem a opção de comprar a fazenda pelo mesmo valor que eu adquiri ao longo de 10 anos. A estratégia de buy to lease e de sale leaseback, elas são muito parecidas. O que muda é a forma de dar o deságio para que a fazenda fique muito barata para o fundo. Numa estratégia de sale leaseback, eu compro pela metade de cara do próprio arrendatário, que é o futuro comprador, que vai realizar a recompra. E no buy to lease, a gente compra de um terceiro em participação junto com o outro produtor mais capitalizado, que ele paga muito caro por uma parte da fazenda para que a outra parte fique barata. Tá? Essas duas estratégias são as estratégias geradoras de renda para o fundo. Tá? A gente não tem objetivo de ganho imobiliário nessas duas estratégias. Nosso objetivo é gerar renda num valor legal, incompatível com papel, por exemplo, mas com risco muito diferente. Tá? Porque no papel, se você tem um default, você tem que executar, você tem marcação ao mercado do papel e tudo mais. Aqui é o contrário. Pensa na dinâmica do balanço do fundo. Hoje, vamos supor, eu comprei uma fazenda de 200 milhões e eu por 100 milhões de reais. Tá? Eu tenho uma variação a mercado de 100 milhões, só que no lado do passivo do fundo, eu tenho uma put do produtor que ele pode comprar ela por 100. Então, eu tenho uma marcação negativa. Se eu tenho um default do produtor, eu vou ter a queda da renda. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter um ganho imobiliário bastante grande patrimonial para o fundo, porque essa put vai cair e eu vou poder marcar esse ativo no valor patrimonial. Até porque, sem a put, eu posso vender essa terra a mercado. Tá bom? Então, objetivo de ganho de renda. E a terceira estratégia, que é a de land equity, que nessa estratégia a gente é livre para trabalhar. Vamos dizer, eu acho que uma fazenda está muito barata, a gente compra ela para revender logo depois. A gente vê uma fazenda com potencial de transformação, comprar uma pastagem degradada para investir na fazenda, transformar ela numa área produtiva e vender. Então, assim, nessa estratégia, é uma estratégia mais arriscada, dado que na maioria das vezes a gente não tem renda na fazenda, a gente compra para ter um ganho de capital, realizar esse ganho de capital e distribuir ele para o cotista. Tá? A gente já realizou várias operações de land equity dentro do fundo. A gente busca uma TIR mínima de 25% para fazer essa operação, tá? Mas até hoje o nosso histórico é bem acima disso, bem acima até de 30% ao ano de TIR nesse tipo de operação. Por que a gente não cresceu muito nela até agora? Agora a gente está crescendo mais. Porque essa é uma estratégia que não me traz renda. Então, a gente sabe como o mercado funciona, né? O mercado de precificação, principalmente no mercado secundário, de fundos imobiliários e FIAGs, etc. Então, conforme a gente for avançando e tendo vendas dessas fazendas com ganho de capital a longo prazo, porque a gente vende essas fazendas a prazo, eu vou conseguir ter uma renda extra no fundo e vou conseguir crescer essa minha participação nessa estratégia de land equity ao longo do tempo. Hoje ela está em torno de 15%, 10 a 15% do fundo.
A estratégia nossa é chegar, nesse momento, nesse patrimônio do fundo, no máximo a 20%. Conforme o fundo for crescendo, se você for me perguntar, na maturidade, eu acho que essa estratégia deveria ser em torno de 40% do fundo. Mas quando que eu vou conseguir ter isso? Quando eu tiver uma renda extra das vendas que a gente já realizou de Land Equity, que me dê uma renda compatível a manter a renda atual do fundo, né? E ainda ter lá os 40% de Land Equity me gerando ganho de capital, que eu vou ter recorrência de vendas ao longo do tempo. Então, essa é a dinâmica do fundo. A gente julga que o nosso fundo é um dos fundos de menor risco do mercado. Por quê? Porque é isso que a gente está dizendo. Se eu tiver queda de renda, eu vou ter ganho imobiliário. Um dos dois. Né? Eu não fico sem um. Tá? Se eu tiver o default, eu tenho queda de renda. Queda de renda, eu tenho ganho imobiliário, vou vender, vou distribuir isso e vou voltar a ter lucro. Então, assim, diferentemente de um fiagro de papel, que inclusive a gente tem aqui do outro lado também, eu não preciso executar ninguém. Aqui é como se a fazenda já tivesse sido executada pelo fundo. A fazenda pertence ao fundo, é um ativo de tijolo presente na carteira e no patrimônio do Terrax. Tá? Show de bola, isso é muito interessante, porque normalmente o pessoal fala que o Terrax tem uma lógica meio que de crédito, mas eu acho que é o meio que inverso, né? Vocês invertem a lógica. Você falou, você executa primeiro, e eu já vi várias lives suas, e você até fala, né? Não que você torça para ter um default nem nada, né? Mas se tiver, vai ser, talvez ele vai aumentar o patrimônio do fundo, né? Você vai marcar o fundo, vai dobrar, né? Assim, o próprio ali o imóvel, né? Então eu acho que você inverte. Então é uma lógica. Mas é isso mesmo, tá, Daniel? É uma inversão da lógica de crédito. A gente brinca que a partir do momento que a operação está feita, quem corre atrás para pagar é o produtor. Em vez da gente ter que cobrar, entendeu? Assim, eu fico brincando que é um pouco disso mesmo, né? É complexo fazer essa operação, demanda expertise pra caramba em saber precificar muito bem o ativo, saber muito bem o risco que a gente está correndo do outro lado, mas depois de feita ela é muito segura. Então, assim, ele é um fundo que as operações são bem mais complexas de serem colocadas a mercado do que uma operação normal de CRA, por exemplo, mas também, uma vez colocada, ela é uma operação muito longa, o produtor existe essa demanda, ela é mais específica, depende muito mais de uma especialidade do time mesmo, de conhecimento um pouco mais aprofundado, não só de crédito, como de imóvel rural e mercado de imóvel rural também.